Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português leitura. E o assunto texto informativo com o Corvo, da página 74. Depois, família silábica do N e ditado do M. Relembrando, texto informativo é uma produção textual com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre qualquer assunto, usando uma linguagem clara, direta e objetiva, para não dar margem a diferentes entendimentos. Claro que se o texto informativo não for de boa qualidade, as pessoas podem cada uma entender de um jeito e ter confusão aí, tá? Mas o objetivo dele é que todos entendam da mesma maneira, tá? Quanto melhor o texto, mais todo mundo vai entender da mesma maneira. No âmbito estrutural, que é a forma, muitos textos informativos são compostos por uma breve introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é introdução mesmo? Diz sobre o que será dito no texto. Desenvolvimento explica melhor o assunto apresentado na introdução, com informações mais completas. E conclusão, encerramento do texto, retomando a ideia central de forma resumida. Tá? Então olha lá, 1. Na fábula, o corvo foi enganado pela raposa, mas na realidade o corvo é considerado um animal com comportamento inteligente. Então, lembrem lá da fábula que o corvo tinha roubado um pedaço de queijo, estava com o queijo no bico em cima de uma árvore, e a raposa queria o queijo, e para fazer o corvo soltar o queijo, ela enganou o corvo, falando que o canto dele era lindo, e aí ele foi cantar para se exibir para ela, abriu o bico para cantar, o queijo caiu, ela pegou o queijo e saiu rindo, né? Rindo que conseguiu o queijo e rindo que conseguiu enganar o corvo. Então o corvo foi burro? O corvo, ele não foi inteligente naquele momento. Quer dizer que ele não é, assim como todos nós, sempre em algum momento, fazemos escolhas desinteligentes, escolhas ruins, ou nem sabemos fazer boas escolhas. Não é? Ele escolheu cantar. Essa foi a escolha ruim dele. Quer dizer que não somos inteligentes? Não. Nós somos, mas naquele momento não usamos o nosso melhor, tá? E é isso que esse texto vai falar agora, para falar, não, gente, ó, corvo é inteligente. Tá bom? Lá é uma história. Agora aqui é falando de como os corvos realmente agem. Lembrando então que no caso de uma fábula, são histórias para sempre passar alguma moral, e muitas vezes se usam animais que se comportam como pessoas. Tá? Então não quer dizer que corvo se comporta exatamente daquele jeito. Tá bom? Bom, e aí? O que vai fazer aqui? Ó? Leia o texto a seguir. Opa! E grave a criança lendo o texto ou parte dele. Tá bom? Lembrando que enviar a gravação, gente, é muito importante. Tanto das fichas de leitura quanto de texto. Ah, mas meu filho e minha filha ainda não está sabendo ler. Sabe ler alguma coisinha? Leia alguma coisinha. Né? Se não souber ler, aí me escreve. Manda, professora, ainda não está conseguindo ler. Porque isso é um termômetro para mim. Eu não tenho contato direto com as crianças para saber como que elas estão. Então eu preciso disso aí. Tá? E leitura de texto é diferente de leitura de palavras ou frases. Tem criança que às vezes está lendo bem palavra, lendo frase, quando chega no texto, ela já não flui tão bem. Então vamos lá. Corvos ou corvos sabem fazer planos como humanos e macacos. Então isso daqui é o
Título. Muito bem. Título é importante? Sim. Porque ele nos ajuda a prever sobre o que iremos ler. E isso nos ajuda a organizar o pensamento para entender melhor o texto a seguir, tá? Corvos sabem fazer planos, como humanos e macacos. Nossa, eles são tão bons assim? Vamos ver? Cientistas da Suécia demonstram que a ave consegue abrir mão de recompensa imediata para obter ganho mais vantajoso. Como assim? Não entendi. Ele consegue escolher, ele vai ganhar, mas ele consegue deixar de ganhar alguma coisinha para ele ganhar algo melhor. Ó, sabe fazer escolha, não é? Sabe esperar, né? Muito bem. Tem até um teste com criança com isso aí. Que coloca a criança em frente de um doce gostoso na frente dela. E ele fala assim, olha, se você não comer esse doce, depois você vai ganhar outro doce. E deixa a criança lá um tempão, ela e o doce. E a questão é, será que ela vai resistir à tentação? Vai comer o doce? Ou vai saber esperar para ganhar mais um doce? Tchan, 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 não é verdade? Ó, vamos lá. A primeira coisa, o que a gente está vendo aqui na imagem, né? O corvo, que está segurando alguma coisa. Parece um pedaço de madeira, né? Aqui, então, uma madeira, e aqui parece um cano, certo? O resto aqui não vai interessar para a nossa história, tá bom? É pano de fundo, é cenário. O que importa é aqui, ó. O corvo, o pau e aqui. Bom, e aqui, gente, é uma legenda que é um texto, né? Um texto pequeno, não foi nem uma frase. Que aí sim vai explicar melhor pra gente o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, enfim. Então vamos lá. Em um experimento separado, um corvo usou um galho, aquele, como ferramenta para tirar um alimento de um tubo. Então aqui dentro do caninho tem alimento. E aí o que ele fazia? Pegava, enfiava aqui e caía do outro lado. Olha que esperto ele, hein? Embora tenha obtido sucesso, o corvo percebeu que manejar o galho é difícil. Claro, ó, tá de lado, ele tem que virar a cabeça para poder ficar reto. E como que vai enxergar isso aqui? Enxergar de lado é ruim, hein? É difícil. E inventou outro método. Inventou. Ninguém ensinou para ele não, para resolver o problema. O bichinho é esperto, hein? O que ele fez? Ele passou a encher o tubo com pedaços de casca de árvore. Então colocava aqui, ó, tá vendo? Pedaço de casca. Colocava aqui dentro, foi enchendo e depois bicá-los, ia bicando, aí empurrando, empurrando. Aí colocava mais casca, né? Bicava, porque o bico dele é curto, né? Bicava, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo e pum, pronto. Caiu o alimento do outro lado, né? Até que a comida caísse do outro lado. Esperto ele, hein? Quem escreveu? Fábio de Castro, no jornal, né? O Estado de São Paulo. Disponível. Então, se você for lá na internet, você escrever esse endereço, http, // para direita, ciência, tudo sem acento, hein? .estadal.com.br /noticias, né? Porque não tem acento. E do jeitinho que está aqui, jeitinho que está aqui, não tem espaço aqui. Talvez você consiga acessar essa notícia. Por quê? Porque olha lá, o acesso foi em 11 de outubro de 2017. Então passa o tempo, de repente é removida a página, é notícia velha, não sei, não compensa mais. Então
Se você colocar isso e não aparecer nada, é porque já foi retirado. Aí se diz, né, está fora do ar, né, não foi encontrado, tá? Mas a título de curiosidade, aí quem querer saber se realmente existe, até para ver a notícia completa, porque aqui é uma parte, acredito eu, é uma curiosidade aí. Bom, atividades, meu Deus, atividades, olha lá, como que a gente erra, né? Bom, aqui já foi uma, e agora que continua outra, né? Vamos tirar a atividade, já começou lá em cima mesmo, né? Vamos descer para baixo aí, pronto. 2. Você acha que o final da fábula, o corvo e a raposa, poderia ser alterado depois de ler essa informação? Por quê? Então pensa lá, o corvo, a raposa enganou o corvo. E agora você sabendo que o corvo é inteligente, daria para criar um novo final? O final poderia, então não é a moral, hein? Falou final, não é? Final, será que tem a moral junto? Não sei, não deixou claro? Falou final, não falou moral. Mas talvez ele esteja incluindo aí moral. Você acha que dá, agora que dá para saber que não é um pássaro, que é um pássaro inteligente, quer dizer, não é bobo, né? Não é fácil de passar a perna nele. Daria para fazer um novo final? Por quê? E aí é uma resposta pessoal. Não, não dá, é assim mesmo, enfim, dá. Então, resposta pessoal não tem nem certo nem errado. E aqui está sendo trabalhado com a criança o que? A capacidade dela argumentar um ponto de vista. Então, não tem certo nem errado. Vai ter gente que vai falar que dá para mudar por causa disso, disso, disso. Ah, legal. Vai ter gente, não, não tem jeito. E vai argumentar também com coisas bem colocadas, né? Então, quanto melhor a argumentação, maior, aumenta a sua chance das pessoas concordarem com você. Isso é importante. Você quer convencer alguém de alguma coisa? Tem que saber argumentar. Ah, por quê? Porque sim. Isso acontece muito, né? Criança adora perguntar os porquês, os pais às vezes não tem paciência, não tem tempo. Fala, porque sim, porque eu mandei. E a criança não convence. A criança, porque sim. Porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai. Então, realmente, se você conseguir explicar melhor e convencer, depende. Ah, então tá bom, agora entendi. Então eu vou escovar os dentes, vou tomar banho, eu vou comer, eu vou dormir, não vou ficar até tarde acordado. Eu vou estudar, tá bom, mas você me convenceu, entendi, é importante fazer tudo isso aí. Tá bom? Bom, 3. Cite outro animal que você conhece que age de maneira inteligente. É só o corvo que é inteligente nessa vida? Você conhece mais algum animal que é inteligente? Então fala um. E diga o que ele faz que demonstra que é inteligente. Isso é importante. Como que você descobre se é inteligente ou se não é inteligente? Se de repente ele não fala, vamos dizer assim, e aí? Você vai descobrir o tamanho da inteligência observando o que ele faz ou deixa de fazer. E aqui entra então a sua capacidade de observação. Será que você é um bom observador? Uma boa observadora? Não é? Será que você tem um bom senso crítico para saber fazer uma análise do que você observou? Muito bem. 4. Grave a criança lendo as palavras e frases abaixo. Então é tudo, tá? Tudo que a criança conseguir ler. Tem gente que às vezes manda um pedacinho só, não é tudo. Tá bom? Até mesmo que é meio rápido. Só se tiver com muita dificuldade que demora um pouco, mas é importante, está no processo. Então, família do N, na, ne, ni, no, nu, não. Então, coloque aqui. E aí,
para as crianças que têm dificuldade de leitura ainda, aconselho muito, volte nas fichas de leitura, desde a do B. Repasse várias vezes, que de tanta criança ver a mesma palavra, ela já começa a bater o olho, já começa a saber que palavra que é. Isso ajuda. Inclusive a família silábica. Ela bate o olho, por exemplo, no N com A, ela já fala na. Se toda vez ela tem que ficar juntando, descobrindo que isso aqui é um N, que isso aqui é um A, que eles juntos vão dar na, ela gasta muito tempo. Então, por isso que a família silábica agiliza isso, para ela reconhecer com facilidade o que é na, o que é ne. Aqui está no início da palavra, mas depois vai aparecer no meio e no fim, não é? Se não sabe o alfabeto ainda, trabalhe o alfabeto, sempre repasse diariamente. A, B, C, para falar de cor. Olhar e você também apontar o alfabeto mesmo fora de ordem. Que letra é essa aqui? Ah, essa é a T. Ah, e essa? M. Então você testa a criança também, é importante. Né? Senão você que tem que ficar falando essa N com A. Que o correto na altura do campeonato é criança saber ela juntar N com A, na. T com A, tá. Nata. Nata. Ah, nata. Você pode falar N com A para ela entender como que ela faz. Você pode falar que letra é essa? N. E essa? A. Então, N com A, na. E essa? T. E essa? A. T com A, tá. Tá bom? Peguem firme aí. É preciso paciência. Que as crianças vão avançar, tá? Muito bem. Nata. Natal. Observação aqui, ó. O L, ele tem um som parecido com o U, mas não é Natal U. Natal U. Natal. A gente fala um pouquinho mais rapidinho o L, tá? Natalino. Aí, que vem de Natal. Ó o Natal aqui, ó. Né? Natalino. Neto. Nemo. Nebuloso. Nebuloso, que é confuso, não está muito claro, tá? Ninho. Então, N com H vai dar nho, nha, nhe, nhe, nho, nhu, nho, nhão, tá? Ninho. Nicolas, atenção aqui, ó, acento agudo. Muito bem. O acento agudo, aliás, acento agudo, o circunflexo, que é o chapeuzinho, eles servem para mostrar qual é a sílaba tônica, qual é a mais forte. Toda palavra tem uma sílaba que é mais forte, mas nem sempre vai ter acento para mostrar qual é. Mas quando tem, isso ajuda a gente a saber como a gente ler uma palavra que a gente não conhece. E nesse sentido, atenção, tem muita criança que está lendo palavra com acento, mas não está lendo corretamente, apesar do acento. Então, precisa orientar as crianças. Olha aqui, ó. Se a criança não sabe ler isso aqui, ela vai falar Nicolas. 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 Nicolás. Não, não está aqui. Então, Nicolas. Nicolas. Você não fala Nicolas e nem Nicolás, tá? Então tem que respeitar, tem que lembrar de colocar o acento. Também é muito comum as crianças copiarem as palavras que têm acento e não copiar o acento. Lembrando que acento agudo, ele abre o som, vovó, e o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, fecha o som, vovô, né? Então, por exemplo, você, fechou. Se fosse agudo, você, você. Ninguém fala você, né? Tudo bem, ninguém. Aí, bom, aqui a observação é S com som de Z. E aí, é S ou é Z? Aí tem que decorar a palavra. N,
Se depois não veio nem o P de pato, nem B de bola, então tem que ser N. Se aqui tivesse P de pato ou B de bola, seria M. Então a gente fala antes de P ou B, usa-se M de macaco, tá? Bombom, não é? Pomba, não é? Muito bem. Tampa, outro acento agudo. E aqui, é no final, vai ser com M. Com N apenas em palavras. Desculpa, apenas em nomes. Vão ser muito raras as palavras que vão ter N no final, que não seja nome. Então, em linhas gerais, terminou com som nasalado, M de macaco. Tá bom? E aí de novo acento agudo aqui. Ninguém. A gente não fala ninguém, ninguém. Não, é ninguém, tá? Nota, novela, norte, nunca, nuca. Ninguém nunca notou o ninho. Nicolas, Nemo e Neto adoram o Natal. Lembrem, aqui já tem ponto, mas lembrem nas atividades colocar ponto final. É muito comum a atividade estar sem ponto final. E algumas crianças que costumam escrever tudo muito apertadinho, dando um espaço muito pequenino entre as palavras. É importante ter espaço, tá bom? Chegou no final da linha, acabou a linha, tudo bem. Continua na linha de baixo, não precisa espremer não. Terminou a folha, vai para outra folha. Na primeira linha lá de cima da outra folha, tá? Agora vamos ao ditado. Sim, ditado. Ditado, palavras que se iniciam com M. Então, lembrando, pais, que ditarão para a criança escrever do jeito dela. No caderno ou na folha seguinte, as palavras abaixo. Não tem problema se ela não souber escrever direito ou não conseguir escrever. É importante que seja do jeito que ela conseguir. Não corrija na hora, porque o ditado é um termômetro para nós, né? Muito mais para mim. Vocês estão acompanhando aí, já tem uma noção bem melhor que a criança consegue escrever ou não. Lembre de usar ponto final nas frases. Faça as correções e orientações à parte, em outra folha, ou faça novamente, no caso do caderno. A criança deve escrever no caderno ou na folha seguinte. Então, vamos ao ditado das palavras? Sim! Então vamos lá. Lembrando que pode pausar o vídeo, pode voltar ao vídeo quantas vezes quiser, tá bom? E eu vou procurando também, já falando as palavras primeiro por sílaba. O que é sílaba? É quando você junta, é o som, são os pedaços de som que formam uma palavra. Isso é sílaba. Pedaços de som de uma palavra. Se você vai usar 2 letras para dar um som, 3 letras, ou apenas uma, deu um som, é sílaba, tá? Isso é importante, inclusive, depois, para a criança aprender a separar palavras e saber quando que ela vai acentuar a palavra ou não, porque existem regras para acentuar palavras, tá? Não é só decorar, não, tem regra. Olha que maravilha. Muito bem, vamos lá. A. Mata. Mata. B. Mel. Mel. Então, atenção, não é meu com U, é mel. Mel de abelha. E é um som só, olha só. Mel. Então, quantas sílabas tem a palavra mel? Uma. C. Mi. Ca. Gen. Micagem. D. Molenga. Molenga.
E. Muleta. Muleta. F. Marcelo é um moleque molenga. Marcelo é um moleque molenga. Então olha lá, a frase parece que está tudo juntinho. Não, tem que dar espaço entre as palavras. G. Na mata podemos encontrar mel e melão. Na mata podemos encontrar mel e melão, tá? Muito bem, então aqui a resposta do ditado. E aqui, se precisar fazer alguma correção, faço aqui. Gente, tem gente que aqui no lugar da correção fez o ditado aqui e no lugar da correção escreveu errado, tudo de novo. Tem coisa esquisita. Até mesmo porque na folha tem as palavras corretas lá. Não dá para falar, eu não sei como que é, para poder orientar. As palavras estão na folha aqui, não é? Muito bem. Gente, então lembre, antes de enviar as atividades, mande a mensagem com data da aula e a disciplina. Tem gente que está mandando a semana inteira, manda uma mensagem, manda a semana inteira. Não, mande por atividade, de preferência na sequência da semana, até melhor. E manda a atividade inteira, não manda picado. Tem gente que manda um pedaço, aí manda outra atividade, depois manda um pedaço para voltar. Começa a virar uma coisa muito confusa, muito difícil para organizar, tá? E aí depois manda a foto do cabeçalho, para depois mandar a foto da atividade e por fim as gravações. Se for enviar separada a gravação, envia uma mensagem com a data da aula, disciplina e a gravação. Certo? Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.